Olá, boa noite. Hoje a nossa live é sobre desmame gentil. Serve tanto para quem quer fazer o desmame do peito como da chupeta. Então, se você está grávida, se você está passando por esse processo ou sabe de alguém que tem uma criança em casa, compartilhe já essa live que vai ser fundamental. As dicas que eu vou dar. E aí, eu gosto sempre de trazer esses temas mais polêmicos, porque eu quero também que vocês reflitam um pouco sobre esses processos que a gente passa na maternidade. Então, assim, apesar do nome delicado de desmame gentil, eu desconheço se tem realmente uma forma tão gentil de fazer esse desmame. Então, tudo precisa ser avaliado. E a gente precisa fazer uma rotina para a criança. Mas o que é que o desmame tem a ver com a rotina? Tudo. Por quê? Se a criança, a família, ainda não tem uma rotina, mudar isso, fazer um novo hábito, vai piorar tudo. Por quê? Se a criança não tem rotina para se alimentar, para dormir, para vida, o desmame vai se tornar cada vez mais difícil, porque vai ficar tudo mais ainda bagunçado na vida da criança. Então, antes da gente pensar em fazer o desmame, a gente precisa ter alguns pontos muito bem definidos na nossa cabeça. Primeira coisa, você quer fazer esse desmame? Por que é preciso fazer esse desmame? Então, tem mãe, né? Já recebi mãe no consultório assim, eu quero desmamar meu filho, certo? Você tá preparada? Não, não tô. Então, ainda não é a hora de fazer o desmame. Mas tem algumas mães, que eu não vou dizer quem, mas tá aqui na live, que por orientação médica vai ter que fazer o desmame. Então, aí já é outra situação. Às vezes a mãe ainda não tá preparada, mas é preciso por outras questões. Então, primeira coisa, para quem quer fazer o desmame, para quem pensa em fazer o desmame a criança já tem uma rotina estabelecida? Sim. Então, vamos para o próximo passo. Você, mãe, tá preparada para essa guerra? Essa também é uma questão, porque às vezes tem luta que a gente sabe que precisa, mas que a gente, não, essa luta eu não quero lutar agora. E tá tudo bem. Então, a família, né, precisa estar certa de que realmente é esse o momento do desmame. Outra coisa fundamental no processo do desmame e que muita gente ignora é a saúde emocional, tanto da mãe quanto do bebê. Porque, vamos supor, a mãe ainda tá abalada, a mãe não quer fazer esse desmame, ou vai fazer o desmame porque tá voltando, né, pro trabalho e não vai ter como continuar a amamentação. Então, essa mãe tá abalada emocionalmente. Então, muito provavelmente, ela também não vai estar preparada para fazer esse desmame da forma gentil. E por que eu falo que, apesar do nome, não é tão gentil? Porque uma das partes vai sofrer. Por mais que a gente tente fazer de uma forma suave, não uma forma brusca, ou a mãe ou a criança vai sofrer. E aí eu venho trazer um pouco da minha experiência, que hoje eu vejo que foi o melhor, porém não teve ausência de sofrimento. Bernardo, ele se desmamou com 8 meses e meio, mais ou menos. E foi assim, pra ele foi super tranquilo, porque ele mamou de tarde. Quando foi à noite, ele já não quis mais, no outro dia também não. E aí, depois de 24 horas, foi que começou a cair a minha ficha de que ele não queria mais, que o desmame, né, tinha ocorrido. Então, pra mim foi doloroso, porque eu queria continuar amamentando, eu não queria parar. Eu tinha muito leite. Na noite que Bernardo não quis mamar, eu ordenhei 300 ml de leite. Então, eu tinha muito leite. Então, não era a minha hora. Se fosse uma decisão minha, não seria aquele momento que eu iria desmamar. Porém, ele decidiu da cabeça dele, porque não sei, ele não quis mais mamar e pronto, acabou. Então, por mais que o nome seja gentil, uma das partes vai sofrer. Só que a gente precisa que seja de uma forma mais suave possível.
Talvez, se Bernardo viesse dando alguns sinais de desmame e eu tivesse me tocado sobre isso, não seria tão intenso. Mas ele não deu nenhum sinal. Se deu, foi muito discreto, que eu não fui capaz de perceber, porque ele sempre, né, mamou muito e nunca recusou o peito. E então, ele parou do nada. Então, pra mim, foi uma forma muito brusca. Então, aqui em casa, não teve o desmame gentil. Mas também, por outro lado, eu achei bom. Porque entre eu e ele sofrer, então eu prefiro eu sofrer. Então, eu fui, chorei ali 2 dias. Pronto, passou, fui me conformando. E hoje, né, quando eu vejo alguém amamentando, falar, ai, graças a Deus eu já passei dessa fase. Foi bom enquanto durou, mas acabou e pra mim tá tudo certo. Fiz o que eu pude. Depois continuei ainda ordenhando para dar a ele por 15 dias. E aí depois minha produção caiu muito e eu ficava ordenhando, tipo, no dia eu ordenhava 20, 30 ml. Eu falei, ó, não vou mais me desgastar com isso. Então encerrou aqui o aleitamento materno. E aí ele já tinha 9 meses, aí foi quando eu comecei a usar a fórmula. E nesse período eu já tava super bem, então meu emocional já tava superado. Então eu já tinha superado essa questão do desmame. Então foi muito mais tranquilo iniciar uma fórmula para ele. Deixa eu ver aqui que Carla tá falando. Estou amamentando meu bebê de 4 meses e um peito tá enchendo mais do que o outro. Normal. Super normal um peito ficar maior do que o outro, porque provavelmente ela tá mamando mais em um peito. E às vezes esse que enche mais pode ser o que ela tá mamando mais, como pode ser o que ela tá mamando menos, e aí ele tá produzindo. E aí eu sugiro que você ordenhe esse leite desse peito que tá enchendo mais para ir esvaziando. Então, voltando, né, para a questão do desmame. E aí, outro tópico que é super importante, que também tem gente aqui na live que não conseguiu, né, evoluir assim na questão do desmame, é a questão da cama compartilhada. Já fiz live sobre isso, de cama compartilhada, os prejuízos que tem tanto para a família quanto para a criança, e não dá para a gente pensar em começar um desmame sem antes desfazer a cama compartilhada. Por quê? Porque vai ser muito mais difícil. O desmame em si já é difícil. E fazendo a cama compartilhada, o desmame se torna muito pior pelo fato de que a criança está ali em contato com o que ele quer, que é o peito da mãe. Ou para mamar, para realmente encher a barriga, ou para chupetar o peito, mas ele quer o peito, então é muito mais difícil a gente conseguir fazer esse desmame na cama compartilhada. É possível? É. Porém, é muito mais difícil, muito mais trabalhoso. E com certeza vai ser muito mais doloroso para a mãe e para a criança. Porque imagine, você mãe, amamentando, cheia de leite, a criança querendo mamar e você simplesmente não vai dar. Então, é muito complicado esse processo. Então, antes da gente iniciar o desmame, a gente precisa alinhar algumas coisas. A rotina precisa estar alinhada. Cama compartilhada precisa estar desfeita. E a gente vai fazendo um processo de cada vez. Primeiro a gente desfaz a cama compartilhada. Resolveu a cama compartilhada, a gente passa para a próxima fase do processo. A questão também emocional, a gente precisa ter consciência do que a gente quer, se realmente é esse momento de fazer o desmame. Às vezes eu sempre pergunto, né, para os pais, qual é seu mês de férias? Porque é mais fácil, quer dizer, menos difícil fazer no mês de férias, porque teoricamente vai ter o dia mais para descansar, se a noite não for bem. Então, ou um mês de férias da criança, sempre para tentar esses períodos em que a família vai ficar, teoricamente, um pouco mais descansada. E aí, eu sempre falo assim, nunca fazer de forma brusca. Tem mãe que passa 1 milhão de coisas no peito, coloca medicação, babosa, pó de café. Tem mãe que bota ketchup para dizer que o peito tá dodói e que saiu sangue. Então, assim, eu não recomendo esse tipo de desmame. Eu não apoio esse tipo de desmame, porque eu acredito que é bem traumático para a criança. De uma hora para outra, né, a mãe bota band-aid. Tem muita criatividade aí. E eu não acredito que essa é a melhor forma. Nem para a mãe, nem para a criança. Então, a gente precisa fazer de forma
e progredindo o desmame. E isso serve tanto pro peito quanto pra mamadeira. Como é que a gente vai, vou falar primeiro do peito, como é que a gente vai evoluir pro desmame da mama? Além, né, dos fatores que a gente já precisa ter dado o checkzinho lá, a gente vai ver como é que tá a alimentação dessa criança. A criança já é maior de 1 ano. Em alguns casos, a gente recomenda o desmame menores de 1 ano, mas não é o comum. Apesar de que a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda o desmame, a amamentação complementar até os 2 anos de idade. Mas, às vezes, não é possível, às vezes por questão do trabalho da mãe. Já teve mãe que eu ajudei o desmame pelo fato de que a mãe não estava aguentando mais. A mãe estava muito magra, ela não conseguia retornar para a vida dela normal, porque a criança estava muito no peito e com a alimentação, né, muito bem estabelecida. Então, o desmame depende quando que deve fazer, depende. Depende de cada criança, depende de cada família, depende de cada situação. Em todas essas situações é preciso ter um profissional para te acompanhar e para te orientar nessa fase. E aí, o desmame, ele precisa ocorrer de forma progressiva. Se a criança já tem uma alimentação bem estabelecida, a criança, ela consegue comer várias variedades, né? Consegue comer variedades de fruta, variedades de verdura, né? Os legumes, as proteínas, já é um bom sinal para a gente progredir com o desmame. E aí, eu sempre oriento conversar com a criança. Por mais que seja pequena, a criança, sim, ela é capaz de entender. O problema é que a gente fica... às vezes a gente fica subjulgando a capacidade da criança de entender, mas a criança entende. Converse com a criança. Ó, filho, nós vamos mamar só um pouco. E aí você começa a determinar um tempo. O que é que eu oriento? Coloca uma música, sei lá, a criança gosta de ouvir Mundo Bita, sei lá, ou alguma música religiosa. Nós vamos mamar, quando acabar a música, acabou o TT. Combinado, combinado. E você precisa ser firme na sua fala. Se você falou que quando terminasse a música, a criança não ia mais mamar, não tem por que você continuar deixando a criança mamar se a música já acabou. Porque no outro dia, ou na próxima mamada, ela não vai acreditar no que você está falando e ela vai continuar mamando além da música, além do que vocês combinaram. E aí, o desmame também vai ser furada, não vai dar certo. Ou você pode, quando já é uma criança maiorzinha, que ela consegue compreender, ou você contar uma historinha, ó, mamãe vai contar uma historinha, quando a historinha acabar, você vai sair do peito. Ou um livro para ler, sei lá, a criança gosta do livrinho, sei lá, Chapeuzinho Vermelho, nós vamos ler o livro. Enquanto a mamãe tá lendo o livro, você tá mamando. Quando acabar a historinha, você vai sair do peito, combinado? Combinado, e você precisa ser firme. Acabou o livro, acabou o peito. Acabou a mamada, né? E aí, você conseguiu estabelecer isso com a criança. Ou com a música, ou de contar até 10, ou de contar uma história, que seja. Um combinado entre vocês. Acabou esse combinado, a criança vai sair do peito. E aí, conseguimos isso, ótimo. Como é que a gente vai progredir no desmame? Isso vai ficar mais rápido, porque a criança ela não tem noção de tempo. Se a gente falar, ó, 5 minutos no peito, se você deixar 20 minutos, para a criança continua sendo 5. Ela não consegue entender isso. Então, o que é que você faz? A musiquinha, você vai ser um pouco mais rápida. A historinha, você vai começar a acelerar para terminar mais rápido, para ela passar menos tempo no peito. Só que na cabeça dela, ela entende que se acabou a história, acabou a música, acabou a contagem, encerrou o peito. Então, é isso que ela vai entender. Ela não vai conseguir entender essa noção de tempo, que ela está passando menos tempo. E aí, a gente vai progredindo no desmame até realmente finalizar. Quanto tempo vai demorar esse desmame? Não sei, não tem como dizer. E eu acho muito engraçado que às vezes tem assim, no Instagrams da vida, né? Faça o desmame do seu filho em 3 dias. Ah, coloque seu filho para dormir a noite toda em 3 dias. Gente, isso não é mágica. Tem nenhum pozinho de sirilim-pim-pim para fazer isso. Dá para fazer um desmame em 2 dias? Até em 24 horas dá. É a melhor forma? Não. Vai ser traumático para a criança, vai ser traumático para a mãe. E aí, quando a gente
quer progredir e não consegue, volta, né? Volta tudo, perde tudo que fez, o que é que acontece? A criança ela vai começar a usar ferramentas para conseguir voltar tudo isso. Então ela vai chorar mais, ela vai dar birra, ela vai se jogar no chão, ela não vai dormir, vai fazer muitas coisas para amanhã eu cansei, vamos voltar e outra hora a gente recomeça. E cada recomeço vai ser mais difícil ainda, tanto para a mãe quanto para a criança. Por isso que eu falei que a criança também precisa, né? Tanto a mãe precisa de um suporte emocional para ser firme nessa decisão e seguir no processo. E a criança precisa de um suporte emocional porque ela pode alterar o sono, alterar a alimentação como uma formazinha de reagir a isso, né? Uma forma de protesto, digamos assim. O sono, a alimentação, a questão comportamental, ela pode ficar mais birrenta, ela pode querer mais colo. Tudo isso é um processo. Todo processo acarreta nessas mudanças. E com a criança não vai ser diferente. E às vezes ela não sabe explicar porque ela tá birrenta, porque ela tá se jogando mais no chão, porque ela não tá querendo comer, porque ela tá chamando mais atenção. Mas a gente sabe porque tá passando por um processo que não é fácil nem para a mãe, nem para a criança. Por isso que eu sempre oriento de forma gradual. Não caia nessa besteira, eu vou comprar um curso que é o desmame em 2 dias. Dá pra fazer, é só falar, a partir de hoje não vou dar mais mama, pronto, acabou. É igual com a chupeta, pega a chupeta, joga fora, pronto, acabou. Mas não é assim. A criança vai ficar muito mais irritada, muito mais estressada. E você vai precisar de mais suporte emocional ainda para poder lidar com isso da criança. Então, o momento de fazer o desmame vai dizer muito da situação de cada família. E da chupeta, o ideal é que seria retirada, que ela seja retirada até no 1º ano de vida. Porque a chupeta, né, é uma sucção não nutritiva. Por mais que tenha propaganda da chupeta... esqueci o nome. Não é ergonômica, não. Da chupeta que simula o bico do peito na boca da criança, que não altera a arcada dentária, não sei o quê. Isso é mentira. É a indústria querendo te vender uma chupeta. Porque o uso da chupeta vai alterar a questão da musculatura da face, o céu da boca, a arcada dentária. Isso vai alterar. Não existe o bico, né, a chupeta ideal para ficar... Não existe. E aí, na chupeta, o que é que a gente vai fazer? A gente vai também usar essa técnica da musiquinha, da contagem, do tempo, né? Que a criança vai ficar, quando mamãe terminar de cantar a musiquinha, você vai entregar a chupeta. E aí a gente começa fazendo o desmame da chupeta do dia. Então a gente vai tirando a chupeta durante o dia, quando a criança quiser, a gente vai enganar com um brinquedo, com um passeio, com qualquer outra coisa, e deixar só para os momentos de dormir. E aí quando dormir, tira da boca. E aí depois vai ficar, você vai chupar a chupeta até mamãe cantar a musiquinha. Terminou a musiquinha, a gente vai tirar e a chupeta também vai dormir. Você vai dormir e a chupeta também. Então, começar esse processo. Porque não é fácil. E aí, outra coisa que eu vejo muito assim, às vezes as famílias querendo, né, uma compreensão da criança de uma coisa que não é para a idade dela, não é ainda para a cabecinha dela. Você não pode mais chupar chupeta, ó, seu dente como tá torto. Ela não tem noção disso. Se o dente da criança tá torto por causa da chupeta, quem menos tem culpa é a criança. Porque ela é viciada na chupeta, mas alguém deu essa chupeta para ela viciar. E aquela coisa, aquele negocinho da chupeta, o prendedor de chupeta, né? Aquilo é um terror. Nenhuma idade deve ser usado. Por quê? A criança vai chupar a chupeta por muito mais tempo do que ela realmente deveria. Então, não é para ser usado. Isso vai tornar o desmame muito mais difícil. Então, o que é que você precisa para o desmame? Primeira coisa de tudo, ter certeza do que você quer e não ficar voltando atrás. Decidiu o desmame, vamos lá. Quer me ajuda? Ajudo. Agora, você precisa estar certa do que você quer. Você precisa ter muito claro isso na cabeça. Um suporte emocional muito bom, que a vontade de desistir vai chegar. Vai chorar, vai querer voltar do começo, mas cada recomeço vai ser mais difícil. Então, você precisa escolher qual momento você quer lutar essa luta. Agora eu não tô preparada, vou deixar pra frente. Ótimo, vamos deixar pra frente. E aí, o desmame do dedo, ele é um pouquinho mais delicado. Porque o dedo tá ali com a criança o tempo inteiro.
Então, a gente precisa de um tempo maior para esse desmame do dedo. Também não recomendo passar pimenta, medicação, babosa, nada disso, porque isso vai ser traumático para a criança. E outra coisa que às vezes é muito comum, a mãe quer tirar o peito da criança e bota uma chupeta. Você só trocou, né, 6 por meia dúzia. Daqui a pouco você vai ter que fazer o desmame de novo da chupeta. Ou então tirou da chupeta, a criança, pum, vem pro dedo. Então a gente precisa também ter muito cuidado nessas circunstâncias que a gente está gerando para a criança. Porque não adianta eu tirar do peito e botar uma chupeta. Tirar o dedo e botar uma chupeta na criança. Você está trocando a associação da criança, mas está continuando ali com aquele vício de sugar. Então, é por isso que eu sempre falo que é preciso a ajuda de um profissional para te orientar. Porque às vezes tem mãe que fala, eu quero fazer. E aí a gente vê que a mãe não está preparada para isso e a gente não vai fazer esse desmame. Porque não adianta, não vai dar certo esse segmento do desmame. E aí tem um documento aqui, deixa eu até mostrar para vocês, que é da Sociedade Brasileira de Pediatria, que é um departamento que ele coloca para famílias. Então, assim, deixa eu puxar aqui. O desmame faz parte do processo da amamentação. Quando você clica nesse maisinho, tem várias coisas, né, que fala. Quando deve ser feito o desmame? Há diferentes classificações para o ato de desmamar, foi o que eu falei. Tem a forma brusca, tem a forma, né, gradual, que aqui eu recomendo, aqui eu oriento para os meus pacientes. Quais os riscos do desmame abrupto? Então, tudo tem as suas consequências. Então, por isso que eu sempre falo, a família tem que estar certa do que quer. E aí, quem tá lá no grupo da live, eu vou mandar esse documento lá para dar uma lida, porque acredito que vai ajudar bastante também. Então,